E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o Lidos Extras do mês de abril. E eu já adianto pra vocês, nesse mês eu não li quase nada. Isso é preocupante? Nem tanto. Até porque nesse mês de abril, nessa última semana pelo menos, essas 2 últimas semanas do mês de abril tá sendo muito corrido pra mim, tá? De manhã eu tô fazendo estágio da faculdade em uma escola de ensino médio, mais precisamente na escola de ensino médio onde eu estudei. De tarde tô indo pro trabalho e de noite tô tendo aula na faculdade. Então tá sendo uma rotina muito cansativa, muito exaustiva. E como vocês sabem, no mês de abril eu tive muitas provas porque é final de semestre já. E, gente, meu Deus, muitas provas, muitas provas. Tipo assim, teve semanas ali que eu fiz 3 provas por semana em 2 semanas. Então foi muito corrido, muita coisa pra estudar. No meu trabalho, eu até tirei uma foto hoje. Eu no trabalho, mandei pro amigo meu, né? Eu no trabalho lá, enquanto acontecia lá o movimento do café, eu já tinha feito o que eu tinha pra fazer. E eu lá estudando e marcando texto e lendo, vendo Clarice Lispector falando. Então, nossa, tá sendo muito corrido. Foi muito corrido, né? Graças a Deus agora deu uma diminuída. Porque, se eu não me engano, não tinha sido semestre, tá? Não foi o semestre que acabou. Eu falei errado pra vocês. Mas algumas cadeiras desse semestre que são menores que as cadeiras maiores, enfim, foram trocando. E aí teve muitas provas e avaliações. Por isso, no vídeo de hoje, meu gato tá se ajeitando aqui no meu colo para dormir. Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o coffee, tá? Coffee de café, faz sentido, né? Ele não tá muito afim, eu acho. No vídeo de hoje vai ser o livro dos extras do mês. E eu vou falar para vocês sobre 5 livrinhos, ou melhor, 4 livros extras e um conto que eu li nesse mês de abril. Então bora pro vídeo, são 5 livros, mas vocês sabem que eu gosto de falar demais aqui. E eu tô morrendo de sono porque amanhã, inclusive, quinta-feira, né, o dia 30, eu tenho que acordar 6 horas para terminar esse meu estágio na escola. E agora já são quase meia-noite. Eu não sei se eu vou sobreviver. Eu espero que sim. Bora pro vídeo, mas antes eu vou pedir encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal e bora logo para as resenhas curtas e sem spoilers dos 5 livros extras que eu li no mês de abril. Mas antes, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou falar sobre os 5 livros extras que eu li no mês de abril, tá? Livros extras, lembrando, é tirando os livros da TBR, ou o livro da TBR, e tirando o livro da nossa série do Entre Sombras e Mistérios. Já adianto pra vocês, assim como eu falei no começo do vídeo, que eu li 4 livros, um conto e um outro livro, né, pra faculdade, pra fazer uma gincana que deu super certo, tirei uma nota muito alta, que eu vou falar no final pra vocês, assim, mais de boa, mais tranquilo, mais rápido, fazendo uma menção honrosa a ele. Bom, então bora começar, mas antes, desses 5 livros, 6 livros extras que eu li no mês de abril, 2 apenas foram pelo físico, então vocês vão ver muitas imagens de livros aqui que eu li pelo Kindle. O primeiro livro extra que eu li no mês de abril, falando o mais diretamente possível pra vocês, terminei no dia 1º de abril, pois é, foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da autora Jacqueline Hepman. Esse livro é do gênero, né, distopia, talvez ficção científica, talvez romance pós-apocalíptico. Você pode considerar esse livro de vários gêneros. Eu considero até como se fosse um livro de terror, porque as coisas que acontecem nele são bizarras. Aqui a gente vai começar o livro acompanhando uma senhora. Ela está aparentemente sentada numa sala de estar, escrevendo uma carta sobre a vida dela, como se fosse uma autobiografia. E essa senhora, ela vai narrando coisas pra gente no presente, né? Tipo, hoje eu levantei da cama, tomei meu café, escrevi um livro, escrevi uma carta, enfim. Ela vai narrando as coisas pra gente no presente e vai largando também algumas referências de coisas que aconteceram no passado. E a gente se pega pensando, tipo, cara, do que ela tá falando? Ela tá falando da vida dela, ela tá falando da vida de personagens de livros? A gente não sabe até que começa o livro de fato. A Jacqueline Hepman, a autora, ela escreveu esse livro alguns anos atrás e ele só teve reconhecimento agora. Porque, se eu não me engano, a editora Todavia, eu acho que foi, tá? Eu não lembro direito, republicou o livro, né? Traduziu o livro aqui para o Brasil pela primeira vez, se eu não me engano. E ele teve um reconhecimento e um boom muito grande nesses últimos tempos. Quando eu ouvi falar desse livro pela primeira vez, eu fiquei com muita vontade de ler, mas com medo e receio. E quando eu li, eu me arrependi de ter lido. Não porque a escrita foi ruim, nem porque a história foi boa. Foi boa, foi ruim. Totalmente pelo contrário, porque esse livro faz a gente pensar, ele faz a gente ver o quão a realidade é fodida para muitas pessoas e que
A história desse livro pode ser, na verdade, considerada uma história de alguma pessoa que tá por aí em algum lugar do mundo, tá? Então, o que que acontece? Essa protagonista da história, que não tem nome, a gente não sabe o nome dela em nenhum momento da história, e eu não tô brincando, ela diz que ela acorda em um porão, o que ela acha ser um porão. É um lugar médio, de tamanho médio, não pequeno, não enorme, mas médio, com 3 paredes, 2 assim, uma assim, e na frente, ao invés de ter uma outra parede para serem 4 paredes, tem uma grade bem pequena, assim, com espaços e vãos bem pequenos que não dá para ninguém passar, nenhuma pessoa passar. Dentro desse porão, que elas chamam de porão, elas, já vou explicar por quê, tem banheiros que são totalmente abertos, então quem tá fora do porão, fora da grade, consegue ver o que elas estão fazendo necessidades. Se eu não me engano, não tem, tipo, espaço, coisa para tomar banho, ou tem, tipo, uma banheira ali aleatória com água algumas vezes ao dia. Tem um fogão, né, que o fogo é acendido só quando mandado, só quando permitido. E tem 39 mulheres tirando ela. Então a nossa protagonista, ela tem 12 anos quando ela começa a contar a história pra gente, e ela se sente muito sozinha, porque é um lugar extremamente hostil, extremamente bizarro e extremamente solitário. Tem 40 mulheres presas, confinadas em um lugar, em um porão. E esse porão é nada mais, nada menos vigiado do que homens. Homens vigiam esse porão. São guardas, eles têm um vestimento muito próprio, uma coisa branca, assim, tipo um colete de a prova de bala cinza. Uma coisa muito. Como é que é? Segurança da capital de Jogos Vorazes, sabe? Pelo menos o que a gente viu nos filmes. Eu me lembrei disso na hora quando eu tava lendo esse livro. E essas 40 mulheres, elas estão confinadas ali por motivo nenhum. Tipo, não tem motivo, elas simplesmente estão ali. Elas vivem a vida delas ali. E a nossa protagonista, ela foi jogada, né, largada ali quando ela tinha 3 anos de idade. Então ela não se lembra do que ela viveu antes disso. Ela passou dos 3 anos até os 12, até o momento da história, dentro daquele lugar, sem saber nada. Então ela foi meio que aprendendo a falar com as outras mulheres, mas mesmo assim as mulheres não davam liberdade para ela. As mulheres não falavam suas vidas para ela, até porque muitas dessas mulheres, elas já tinham vivido no mundo real antes de serem colocadas nesse porão. Então elas estavam lá, simplesmente foram jogadas, dopadas, elas esqueceram como elas foram parar ali e só acordaram ali. O livro vai avançando, o tempo vai passando, com 12 anos a nossa protagonista já tem 14, já tem 15, e enfim, ela tá ali naquele porão, não sabe por quê. Os guardas, eles maltratam essas mulheres, tipo, elas não podem se tocar, literalmente. Não pode tocar uma no braço da outra. Elas não podem tentar, né? Porque, enfim, eles estão ali pra ver. Elas não sabem a passagem do tempo, então não tem relógio, não tem claridade para dizer que é dia ou noite, né? Ali dentro só as luzes acesas o tempo inteiro e as luzes se apagam quando eles decidem. Então elas não sabem nada de horas, não sabem nada de dias, de anos, de meses. Elas estão ali trancadas sem saber de nada, só vivendo a vida delas, tipo, vivendo não, né? Vivendo é uma palavra muito forte, mas elas só estão ali existindo e sobrevivendo. Em um dado momento, uma luz vermelha começa a piscar dentro do porão e os guardas simplesmente fogem. Eles saem correndo, sobem uma escadinha que tem ali do lado. E um dos guardas, ele ia abrir a cela para colocar comida para elas, porque era assim que funcionava, né? Eles abriam a cela, um guarda abria a cela, jogava a comida para dentro e elas que cozinhassem, fizessem a comida ali. Às vezes tinha carne, às vezes tinha frango, às vezes tinha macarrão. Enfim, eram coisas totalmente aleatórias que mantinham elas vivas, mas não fortes a ponto de quererem lutar e fazerem uma rebelião. Até porque os guardas, eles puniam elas como? Eles tinham chicotes. Sempre quando eles queriam punir, quando eles queriam sentenciar uma pessoa, eles batiam um chicote no chão. Não era necessário eles agredirem fisicamente as mulheres. Só o barulho do chicote fazia com que elas ficassem na linha. Tá achando perturbador? Fica mais perturbador. Só piora. Os guardas então fogem daquele lugar depois da sirene tocar, depois da luz vermelha piscar, e um deles deixa a chave na porta. A nossa protagonista, decidida, vai lá, abre a porta, o portão, né, a grade da cela do porão, e sobe as escadas. As mulheres todas logo seguem ela e elas acabam chegando em um lugar aleatório. Elas sobem a escadinha, que, né, praticamente, teoricamente, era embaixo da terra, era tipo um sótão em cima, enfim. No covil ali, né, elas saem do covil e elas descobrem que elas estão em um lugar bizarro. É tipo uma planície,
é tipo com algumas vegetações, tem insetos, tem uma árvore tipo arbustiva pequena, tem um riacho curto com uma água cristalina que não tem tipo nada de sujeira nem nada, e é um vasto campo. Não tem montanha, não tem nada. E elas começam a andar. Elas andam, 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 andam e passam anos andando sem encontrar nenhum tipo de civilização, sem encontrar nenhum tipo de outra pessoa viva. Simplesmente não tem nada. E aí a gente pensa, elas estão em outro planeta? Elas estão na Terra? Elas estão vivendo uma realidade alternativa? Elas estão em outro universo, em outra galáxia? Elas estão vivendo no tempo que a Terra não era Terra? O que está acontecendo? Simplesmente não tem resposta. E é por isso que talvez o livro deixe essa dúvida, tipo assim, ele é um livro de terror, né? Com certeza. Porque ele é absurdo de bom, ele é absurdo de bem construído, ele é absurdo de tudo, de personagem, de criação, de enredo, de. E chega no final e tu fica assim, não é possível. Não é possível que é isso. Então, é isso, sabe? Eu não posso falar mais porque seriam spoilers, não posso dizer o que elas encontram, se elas encontram pessoas, se elas encontram um motivo, como que elas estão ali. Enfim, vocês vão ter que ler e eu indico que leiam. Esse livro ele tem 192 páginas, ele é minúsculo de pequeno. Ele é tipo dois O Alienista de Machado de Assis, entendeu? Então, vale muito a pena ser lido e tu lê assim, ó, tu devora ele. Era uma leitura coletiva que eu fiz com minhas amigas, que eu já comentei aqui no canal. E eu li o livro em 2 dias. A primeira vez a gente ia fazer tipo 25, 25, 25 e 25%. 25% por semana. Pra discutir o livro no domingo, sei lá. Nós três lemos o livro em 2 dias. A gente leu 50% em um dia, fizemos uma reunião, 50% no outro dia, fizemos uma reunião e fechou. Acabou o livro. De tão bom que ele é. Então, vale muito a pena. E a nota que eu dou pra Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hepman, um livro muito bom, mas que tu vai ficar sem dormir durante a noite, é 5 estrelas, favoritado. Eu quero muito comprar esse livro físico, mas ele tá R$ 69 na Amazon, então eu vou esperar. Livros e Ossos, do Travis Baldree, foi o segundo livro extra que eu li no mês de abril. Esse aqui eu também li bem no comecinho do mês, porque logo depois teria a prova, teria trabalho, teria apresentação, né? Eu até postei no Insta o dia que eu tava lendo esse livro. Eu comecei ele, na verdade, foi mês passado e eu terminei esse mês, no início do mês, tá? Esse aqui é um livro que vai anteceder Cafés e Lendas, do mesmo autor. Naquele livro a gente acompanha a Vivi, que é uma orc, né, uma orc feminina, que ela vai criar uma cafeteria, vai montar o seu próprio negócio. E é dito naquele livro que ela vivia no campo de batalha, mas que antes ela visitou uma biblioteca uma vez. E é exatamente sobre essa história que vai contar pra gente Livros e Ossos. Aqui a Vivi, ela tá batalhando em um campo de batalha, assim, totalmente mortal. Ela toma uma porrada, uma espadada na perna, que ela fica lesionada e ela vai se abrigar em algum lugar e ela descobre uma biblioteca. Eu não me lembro ao nome, eu não me lembro o nome. Eu não me lembro ao certo o nome da biblioteca, o nome do lugar que ela ficou hospedada, mas lá ela conhece vários amigos, ela faz uma amiga que gosta muito de ler livros hot, né, entre mulheres, livros sáficos, no caso. Ela aprende a ler, ela aprende a estudar, ela aprende a escrever. Ela tem esse amigo, esse aqui, que é tipo um rato, um gato, sei lá, que tem uma capa e ele fala, né? Ele tem. Enfim, ele é um baita de um escritor. Então tem um café lá dentro. Ela pega ideias também sobre a cafeteria que ela vai criar no futuro. No final do livro, já dando assim, tipo, não spoiler, porque obviamente ia acontecer isso. O autor faz menção ao outro livro, falando que a Vivi pensou em montar uma cafeteria depois disso. Ah, eu vou pro campo de batalha, mas eu tô com um plano de fazer uma cafeteria. E os personagens daquele livro aparecem indiretamente nesse aqui. Então é um livro muito bom, muito gostosinho de ler. A gente tem aquela sensação de nostalgia por ter lido o primeiro livro, que se passa depois desse. Ele é um pouco grandinho, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês. Ele tem quase 400 páginas. Muita gente pode considerar ele um calhamaço. Eu não considero, pra mim calhamaço é acima de 450 páginas, tá? Mas tem alguns momentos que o livro ele vai ficar um pouco arrastado. Ele vai começar a repetir coisas, vou começar a repetir ensinamentos que a gente ganha, adquire lá no livro 1, que se passa depois desse. Ele é um livro cozy, não é autoajuda, óbvio que não, tipo uma romantasia. Ele é uma romantasia cozy, tá? Aqueles livros que tu lê para não precisar pensar, que tu vai ter ensinamentos, tipo, meu Deus, minha dicção tá ótima. Tipo, Bem-vindos à Livraria de Kyunandong,
Vou Te Receitar um Gato, A Biblioteca Secreta dos Livros, Vou Te Receitar um Gato 2, Expresso Fantasma, do Thiago Valente, vários livros cozy. Esse aqui é um deles, mas a leitura arrastou um pouco, tanto que eu parei de ler no mês passado e terminei ele no início desse mês hoje, início desse mês. A nota final que eu dei para Livros e Ossos no final de tudo foi 4 estrelas. Foi um livro bom, que me fez lembrar momentos bons de Cafés e Lendas que eu li lá na praia em janeiro, né, desse ano. E é isso, é um livro bom, vale a leitura. Luzes de Emergência, da autora Julie Pedrosa, eu tive que ler porque eu não lembrava, foi o conto, né, que eu li nesse mês de abril como leitura extra. Ele é um livro de terror, thriller e suspense e mistério, todos os gêneros que envolvam assassinos e sangue e reviravoltas, em um livro só. Ele é um conto curto, se eu não me engano, ele tem 60 páginas ou menos, deve ter umas 58, 55, não sei ao certo, que vai contar pra gente de uma viagem de avião. A nossa protagonista, ela tá com a ex-namorada dela viajando no avião, e elas são aeromoças. Elas estão ali viajando, fazendo uma viagem do Brasil para Nova York com vários passageiros, e elas entram em um lugar, se não me engano, é Sibéria, uma rota ali totalmente diferente, tipo assim, não tava no mapa, não tava no percurso do avião, aonde tá tudo congelado e é um frio do caramba, tipo assim, tá tudo branco, cheio de neve, e o avião ele cai. Ele acaba caindo nesse lugar que eu vou chamar de Sibéria, porque não lembro onde é que é, né? Cai nesse lugar todo cheio de neve, todo cheio de avalanche e tudo, e as pessoas, muitas pessoas morrem, óbvio, né? E todo mundo fica ao léu, fica a Deus dará nesse lugar gelado e congelado e desolado e esquecido por Deus. Bom, o livro não é só tragédia, óbvio que não, a gente tem desenvolvimento da nossa protagonista, da ex-namorada dela, como que elas se conheceram, como elas se encontraram por meio de flashbacks, para onde o avião estava indo, qual era o destino, qual época do ano, né? É Natal, inclusive. E, enfim, tem essa tragédia, o avião cai, muita gente morre e eles tá todo mundo ali nesse lugar esquecido, até que pessoas começam a se encontrar mortas. Tá, Vicente, mas tu não falou que pessoas morrem? Sim, as pessoas são, né, sugadas para fora do avião quando ele tá caindo, quando ele vai se despedaçando. Mas as pessoas que estão vivas formam um grande grupo. Elas começam a dividir casacos, a ver quem tá com mais frio, quem sente mais frio, quem tem a temperatura menor, começam a dar os casacos, pegar casaco das pessoas que morreram, né, dos bagageiros. Só que aí o que acontece? O avião meio que serve, né, os destroços dele pelo menos, serve meio que um abrigo, porque muitas janelas quebraram, mas ainda assim é melhor ficar no avião de janela quebrada do que no vento cortante do frio cortante extremo. E aí as pessoas começam a dormir dentro do avião para passar o tempo, então tem muitas que saem para procurar abrigo, procurar reforço, para procurar civilização. E essa nossa protagonista, ela tá fazendo ali, tentando fazer uma fogueira dentro do avião, né, para tentar sobreviver e manter as pessoas aquecidas, quando ela descobre um cadáver decapitado. Tem uma mulher que tá com o pescoço cortado e o corte foi muito preciso. Então não foi por causa da queda, não foi porque, tipo assim, ela quebrou o pescoço, enfim, alguém decapitou ela. E mais corpos começam a ser encontrados dentro do avião. E todo mundo começa naquele quem matou. O Crime do Quarto Fechado, exatamente aquele negócio do Expresso do Oriente, da Agatha Christie, ou A Casa de Inverno, que é o primeiro conto do livro Três Ratos Cegos, e outros contos também da Agatha Christie, né? Tem aquele livro também muito ruim, inclusive, que eu não gostei quando eu li, que é A Última Festa, que envolve neve e assassinato no lugar fechado. Então é um crime muito legal, é um mistério muito legal assim de acompanhar, sabe? A nossa protagonista ela começa a procurar e tentar investigar. Tal pessoa era militar. Tal pessoa tinha passagem pela polícia. Ah, achei uma algema no banco. Tal pessoa eu vi quando entrou que estava entrando com o machado porque disse que ia levar para os Estados Unidos porque o machado lá é muito caro. Coisas assim. E começa a ligar os pontos. E aí eles encontram o assassino. E o assassino tá matando geral com o machado. Cortando as cabeças das pessoas que estão dormindo, que estão acordadas, que estão. Enfim. É um mistério muito legal de acompanhar. É um conto muito bom, muito bem desenvolvido. E eu gostei bastante. A nota final que eu dou para Luz de Emergência é da Julie Sem Olhar, não vou conseguir, da Julie Pedrosa, foi 4 estrelas também. Conto bom, interessante, mas que poderia ter sido melhor no desenvolvimento do assassino ou assassina. Se vocês quiserem saber, vão ter que ler. O quarto livro extra que eu li também foi uma leitura coletiva com as minhas amigas, que eu faço leitura coletiva, tá? Gente, leitura coletiva é a melhor coisa. Pega um grupo de amigos que você gosta de ler, faz um sorteio, cada um dá um nome de um livro, façam um sorteio e leiam. É muito bom, é muito legal conversar com as pessoas sobre os livros. Enfim, o quarto livro extra foi uma leitura coletiva que foi
Cinderela Está Morta, da Kailyn Barron. Meu Deus, eu não dava nada. Sério, tipo assim, Fernanda, desculpa, tá? Eu sei que foi tu que indicou o livro pro sorteio, mas quando tu falou Cinderela Está Morta, eu pensei, eu não acredito que a gente vai ler um conto de fadas. Mas eu não imaginava o quão bom seria esse livro. Meu Deus, eu fiquei chocado, eu fiquei apavorado de não conseguir largar o livro na mão, sabe? Não consegui largar o livro da mão. Enfim. Mas enfim, em Cinderela Está Morta, a gente vai ter uma continuação do conto Cinderela. Se passaram 200 anos. 200? 300? 200 anos desde que Cinderela bateu as botas, né? Bateu o sapatinho de cristal. Se passa no mesmo lugar. Eu não me lembro o nome também. Eu não tenho como pesquisar porque o livro não está aqui. Mas eu vou tentar lembrar, peraí. Enfim, não lembrei. Pensei e não lembrei o nome do lugar. Mas é a mesma cidade da Cinderela. Tem o mesmo castelo, o mesmo palácio, né? Tem o príncipe encantado na história. E a gente vai acompanhar a nossa protagonista chamada Sofia. A Sofia é de uma família humilde, tá? De classe média. E nessa cidade, talvez eu lembre o nome conforme eu for falando, todos os anos, todos os meses praticamente, tem o baile anual. O baile da escolha. Uma coisa muito Bridgertons, assim, sabe? Nesse baile, o rei, sempre sendo filho do príncipe encantado lá de Cinderela, ele faz o baile, dá o baile em homenagem às jovens moças da cidade, tá? E as moças elas têm que comparecer ao baile obrigatoriamente, senão elas vão ser caçadas, elas e as famílias delas. Tá? É um baile obrigatório para todas as moças da cidade. A gente acompanha nossa protagonista Sofia, que é apaixonada pela melhor amiga dela, chamada Erin. A Erin, ela é totalmente fora da casinha, tá? A Erin, ela quer encontrar um homem para casar, porque isso é certo, porque foi isso que foi imposto pelo governo ali daquela cidade, pelo Rei Mayfair. Eu acho que é Mayfair. Não é Mayfair. Mayfair é o nome da cidade em Bridgerton. Meu Deus do céu. Pelo rei, né? Foi imposta essa lei que, tipo assim, as moças de todas as famílias da cidade têm que comparecer ao baile anual para receber um marido, para o marido escolher ela, para eles se casarem e darem lucros para toda a cidade, principalmente para o rei, né? Olha, que ótimo. E aí a Sofia, ela se recusa. Não, eu não gosto de homem, não quero ser escolhida por um velho, eu não quero que tu seja escolhida. E ela decide meio que se rebelar. Ela não quer ir no baile por motivo nenhum e ela quer fugir com a Erin, né, com a melhor amiga dela. Tudo dá errado quando ela chega no baile, quando um amigo dela, que também gosta de homens, né, no caso é gay, ela é lésbica e ele é gay, eles bolam meio que um plano ali, tipo assim, eu vou te puxar, eu vou dizer que eu quero casar contigo pra gente poder fugir. Pra gente poder fugir dessa cidade maluca, maldita, desse rei filho da mãe. Só que aí o plano deles é descoberto e um cara muito mal vai lá e diz que escolheu a Sofia antes. E como ele é de classe social mais alta, o rei diz assim: não, tu, que no caso é o Luke, não o amigo dela que é gay, tu, como tu é de classe social mais baixa, vai embora. E o cara mais rico vai ficar com a Sofia, né? Vai casar com a Sofia. O Luke se rebela, ele toma o maior sacode, apanha de todos os guardas e é jogado numa masmorra aleatória, tá? A gente não sabe o destino dele até o final da história. E a Sofia, ela dá um chute no meio das pernas do cara e ela foge. E o rei decreta que ela é uma herege e deve ser caçada até a morte. Então ela começa a fugir, ela entra na Floresta Branca, no bosque escondido, e lá ela dá de cara com a fada madrinha, a mesma pessoa que no caso abençoou, né, a Cinderela. E conversando com a fada madrinha e com a Constance, que é uma mulher que ela conhece ali no meio do caminho, ela descobre que a história do reinado do príncipe encantado não foi tão boa quanto a gente conhece pelo livro da Cinderela. Esse livro, ele é incrível, ele é muito bom. A gente fez o mesmo sistema, 25, 25, 25, 25. Não deu certo de novo. A gente leu 50% em uma semana. Só que eu dei uma escapadinha, né? E eu sempre tiro a visualização da porcentagem no meu Kindle. Então, porque senão eu acabo ficando vendo a porcentagem e acabo me perdendo no livro, porque eu fico vendo se eu já progredi na leitura, né? TDAH. E eu tirei a porcentagem e eu só fui lendo. Quando eu vi tava em 60%. Eu já tinha lido mais da metade. Aí eu fui lá, parei o livro. Falei para as gurias, então, eu li até 60%, leiam até 60% também. As gurias foram lá, leram até 60%. A abençoada da minha amiga, né, uma das minhas amigas, leu o livro até o final, achando que eu tinha lido até o final também.
concluindo, a gente não fez o diálogo, a gente não conversou sobre o livro, porque eu tinha lido até 60, a Fernanda até 50 e a Luísa, sei lá, até 100. Então a gente, vamos usar esse nosso encontro literário para fazer alguma outra coisa, uma festa, alguma coisa, e vamos terminar o livro. Depois a gente conversa no final. E aí, no mesmo dia, eu cheguei em casa e terminei o livro, tá? A nota final que eu dou pra Cinderela Está Morta foi 5 estrelas. Favoritado, gostei muito, tenho vontade de reler o livro e de indicar para todas as pessoas do mundo, até para quem não gosta de contos de fadas, que nem eu. Eu fui obrigado a assistir Cinderela de 1900 e bolinha, né, no meu aplicativo que eu tenho aqui em casa, porque eu não sabia da história da Cinderela, né? Eu não lembrava, não é que eu não sabia. Eu nunca tinha assistido o filme, eu sabia da história, mas eu não lembrava. Tive que reassistir, gostei demais e odiei o Príncipe Encantado, porque se vocês quiserem saber, vão ter que ler o livro. É isso, tá? Não posso falar nada porque tudo vai ser um grande spoiler, mas leiam, por favor, leiam. Finalmente, outro livro que eu tenho é físico. Becos da Memória, da diva Conceição Evaristo. Todo mundo que já assistiu aqui o canal pelo menos uma vez sabe que foi a Conceição Evaristo que indiretamente fez com que eu ganhasse uma nota altíssima na minha redação do Enem de 2024, tá? Eu tirei 860 para a primeira vez que eu fiz redação no Enem, foi muito boa e foi essa nota que garantiu que eu, né, entrasse na faculdade que eu tô fazendo agora de letras. E desde então eu decidi que eu ia ler tudo que a Conceição escrevesse. Inclusive no último Shorts eu mostrei para vocês o livrinho novo que eu ganhei, né, que eu ganhei não, que eu comprei da Conceição, em Submissas Lágrimas de Mulheres. Assistam o Shorts, ele tem 3 minutos, tá aqui no canal já. E Becos da Memória eu tava empacado. Eu li 51% do livro, exatamente 51%, no mês passado. Terminei esse 51 no dia 16 de março, porque eu comecei dia 8, tá? Dia 16 eu terminei os 51%, e eu deixei o livro exatamente aqui. Ele ficou exatamente ali, durante muito tempo. E eu passava pelo livro, pegava o livro na mão, pensava, vai ser agora, e não era agora. Enfim, porque esse livro, ele é bem pesado, tá? Ele tem vários gatilhos, ele tem várias cenas, assim, bem pesadas mesmo, sabe, de se ler. E enfim, eu tinha prova, eu tinha trabalho para fazer, não queria pegar um livro que eu fosse demorar, que eu fosse, né, tivesse que digerir as palavras dele para ler. Em Becos da Memória, a Conceição Evaristo, logo no prefácio do livro, vai contar pra gente que ela criou um termo chamado escrevivência. Se não me engano, ela não criou, ou ela criou, eu não sei, eu vou pesquisar melhor e deixo na descrição do vídeo, tá? A escrevivência é algo como tu viver e tu escrever sobre aquilo que tu viveu. Como se fosse, não como se fosse uma biografia, nem uma autobiografia, mas tu transcrever aquilo que tu viveu. Isso se chama escrevivência. Vou estar deixando aqui para vocês, bem aqui, tá? Escrevivência. E ela usa muito isso nesse livro. Porque a Conceição, se não me engano, ela cresceu nas favelas no Rio de Janeiro. Então ela viu muita coisa acontecendo, muita coisa boa, muita coisa ruim acontecendo. Ela viu pessoas, ela conheceu pessoas, ela conversou com pessoas. Ela teve diálogos assim de 5 minutos com uma pessoa que ela descobriu que foi morta depois. Ela teve um diálogo com uma pessoa que ela nunca mais viu na vida. Ela viu uma pessoa passando de relance que depois ela reencontrou no futuro e descobriu que essa pessoa foi muito importante para ela no passado, para ela ter vivido o que ela viveu no futuro. Então, ele é um livro muito bom, recheado de coisas assim, de vivências da Conceição, né? Mas ele é um livro muito cru. Como vocês sabem, favela, né? Acontecem muitas coisas, tem muita desigualdade social na favela, né? Não dentro da favela, mas enfim, no Brasil. Muita desigualdade social, muita discriminação de cor, de raça, de gênero. Muita coisa ruim, né? E eu não digo nem por ser pela favela, mas pelo olhar que as pessoas têm de quem mora na favela. E isso a Conceição ela deixa bem implícito aqui pra gente que outras pessoas de outras classes sociais, de outras realidades, enxergam pessoas de comunidades como primitivas e como, até é bem pesado falar, como inferiores, né? Ainda mais por serem pessoas negras na maioria das vezes. Então o livro ele é muito pesado, ele aborda muitos temas difíceis, mas pra mim foi 5 estrelas favoritado. Né? Não poderia ser diferente. Tudo que eu leio que essa mulher escreve me toca profundamente, me deixa pensando na minha vida e pensando na maneira de pensar de outros indivíduos na sociedade. Eu até me sinto mais inteligente lendo Conceição Evaristo. Não é à toa que eu pretendo ler toda a obra dessa autora, tá? Pelo menos um a cada semestre, vamos dizer assim, né? Como se fosse na faculdade. Então a nota para ele é favoritado, óbvio, tá? Não tem muito que eu possa falar para vocês, porque, tipo,
São várias e várias histórias aqui dentro. Ela vai contando histórias de pessoas que ela viu na vida uma vez, de pessoas que ela viu para sempre, sabe? As pessoas estavam num desespero tal que queriam de qualquer forma abreviar o sofrimento. Havia famílias que, quando o caminhão de mudanças aparecia, elas mesmas se ofereciam para ir. Ficar ali tinha se tornado um inferno. O bicho pesadão campeava durante todo o dia. Nas noites, nas estrelas iluminando a terra, a fera campeava pelo tempo adentro e tudo era poeira e desespero. Tá? Isso aqui é um trecho do livro. Vou ler outro aleatório para vocês. Quando o tio Totó soube da morte de Filó Gozogênia, teve muita inveja da velha. Quando a gente já tinha morrido, gente até mais nova que ele, gente doente e sã. Ele estava tão cansado, seu corpo pedia terra, ele bem que queria morrer, só que sem dor, sem sofrimento, para ele e para os outros. Um dia foi visitar Filó Gozogênia. Isso é complicado de falar. Que estava doente. Ela havia chegado à favela na mesma época que ele. Chegou ainda com um marido, forte, sacudidona. Agora, aquele graveto em cima da cama, uma mulher boa que nunca se incomodou com ninguém. O marido morreu. Nem outro homem arrumou. Vivia para a filha e para a neta. Ela sentia tanto medo do desfavelamento que gostava de falar, né? Que nem gostava de falar sobre o assunto. Da cama escutava o barulho dos tratores e apenas perguntava enquanto ainda podia falar. O bicho tá comendo a gente? Tanta gente morria e ele continuava ali, molemente duro, já trazendo a quase morte por dentro. Era tanta dor acumulada no peito, tanta pedra pontiaguda. Mais uma vez, ele estava são, salvo e sozinho na outra banda do rio. Maria Velha estava ali, lado a lado. Porém, ela não estava tão velha quanto ele. Ainda tinha um pouco de tempo para cultivar alguma esperança. Ela ainda aguentaria ver tudo cair novamente. Ele não. A única queda que aguentaria seria a do próprio corpo se libertando do peso da vida. Entenderam? Eu poderia citar, tipo assim, fazer várias citações diretas desse livro aqui para vocês, que pareceria ter muito sentido e ao mesmo tempo não pareceria ter nenhum sentido, porque esse livro, eles são várias memórias. E é isso que deixa ele tão bonito e tão profundo e tão tocante. E agora, uma menção honrosa ao livro que eu li na faculdade. Já tinha falado para vocês lá no Café Literário, na tag que eu fiz, assistam, tá muito boa. O Alienista do Machado de Assis, a terceira vez que eu reli, né? A terceira vez que eu li, ou segunda releitura, do livro. Eu li ele na velocidade 3, ouvindo o audiobook dele praticamente no trabalho, antes da faculdade, porque ia ter uma gincana no dia. Enfim, gostei muito, né? Apesar de já ter gostado e lido outras vezes, gostei mais ainda da experiência da leitura, porque eu precisava ler para fazer uma prova. Foi muito bom e eu indico demais. Literatura brasileira, galera. Leiam. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já pedi o like, já pedi para se inscreverem no início do vídeo, como sempre, tá? Aqui está o saldo, tá? 2 livros, uma releitura, que é tipo uma menção honrosa. Os livros que eu li no Kindle estão aqui dentro, então a pilha vai ficar desse tamanho dessa vez. Espero que tenham gostado, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Desculpa se eu falei rápido demais ou se eu falei demais, tá? Mas todos esses livros foram muito importantes, principalmente o Becos da Memória da Conceição, o Eu Que Nunca Conheci os Homens e o Cinderela Está Morta, né? Que foi uma leitura muito boa, tá? É isso, obrigado e até o próximo vídeo.